galera do canal, beleza? Mais um vídeo aqui para a gente estar contribuindo com vocês aí. E vamos apresentar então o Leonardo Afonso, do futsal, sub-12 do futsal do Corinthians. Leonardo, é com você. Se apresenta um pouquinho para a galera aí. Depois a gente vai fazer as perguntas para você. Valeu, obrigado pela presença. Legal. Primeiro eu que agradeço aí o convite, o contato do Victor, né? Foi o primeiro contato. Parabenizo desde já vocês pela iniciativa. Eu acredito que essa troca de informação é importante. Esse momento da gente que nós estamos vivendo, acho que ele trouxe uma coisa importante que é essa questão da empatia, né? Então, compartilhar com o outro aquilo que nós temos. Então, eu espero de alguma maneira poder compartilhar, espero contribuir de alguma maneira, não só para vocês, para o canal, para quem assistir. Meu nome é Leonardo Afonso. Eu tenho um apelido no futsal e, aliás, no meio, né, do esporte, de Faustão, uma longa história aí de um apelido de infância. Eu sou formado em Educação Física, né, bacharel e licenciatura. Atualmente sou treinador das categorias sub-12 do Corinthians Futsal lá. Legal, Leonardo. Vamos começar então a rodada de perguntas, começando com o Victor. Pode ser, Victor? Você que trouxe ele aí, convidado. Pode ser, pode ser. Primeiramente, obrigado, Leonardo, por ter aceitado o meu convite. É uma honra recebê-lo. Vemos que o modelo de jogo do Corinthians, do BE, é de marcação alta, pressão sempre, muita intensidade. Vocês estimulam isso desde a categoria de base? Como é que é? Então, na verdade, é assim, ó. O Corinthians ele tem uma metodologia, né? Uma metodologia que ela já tinha sido escrita. Hoje nós estamos trabalhando nessa metodologia. Nesse atual momento nós estamos aproveitando isso para a comissão técnica se reunir para trabalhar nessa metodologia. E dentro dessa metodologia, uma das características é relacionado a esse perfil do Corinthians. E esse é um perfil do Corinthians, um perfil de querer estar com a bola o tempo inteiro. Então, por querer estar com a bola a todo momento, nós buscamos essa marcação, pressão, essa marcação diante de uma situação que é tentar tê-la o maior tempo possível. Porém, o que não foge, cada treinador tem a sua liberdade em determinado momento do jogo, se ele achar que ele tem que abaixar as linhas, como nós falamos, os setores de marcação, se ele acredita que é o melhor naquele momento é abrir mão um pouco, até mesmo na estratégia de jogo baixar, mas é uma característica que vem do adulto, sim, que vem dessa metodologia, vem do adulto também, envolvido o adulto também, então é uma característica do nosso jogo, essa questão de agressividade sem a bola também, né? Esse poder de abordagem ativa a todo momento é uma característica do futsal do Corinthians. Eu acompanhei lá também um pouco do teu treino, bastante gente, até no início, até a gente conversou sobre isso. No sistema de peneira, vocês buscam escolher os atletas que mais se adequam a esse modelo? Legal. Você viu lá como passa bastante gente, né, cara? Você pode vivenciar ali o rotacionamento de garotos, né? Como acontece naturalmente, né? A todo momento, e principalmente o número que tem ali. O Corinthians, na verdade, ele acredita em uma avaliação. O Corinthians acredita muito mais em outros aspectos e não só, principalmente, aspectos táticos. Por quê? Porque quando nós avaliamos taticamente um garoto, nós estamos pré-determinando que ele passou por um bom trabalho. E isso por muitas vezes acontece. Isso por muitas vezes realmente acontece do garoto vir para o Corinthians e ele ter passado por um bom trabalho e a partir daí ele ter realmente uma boa base tática. Né? E quando eu falo de tática, eu falo de princípios do jogo coletivo. Mas nossa principal avaliação não é relacionada a isso. Quando um garoto vai a uma avaliação do Corinthians, nós procuramos identificar ali fatores técnicos, né, até fatores cognitivos que fazem diferença. Nós já chegamos a provar garotos ali que em pouco tempo de treinamento deu pouco toque na bola. Então nós acreditamos que o garoto que dá pouco toque na bola, ele está sempre à frente do outro. Ele passa de primeira, então ele já está vendo a jogada. Então esse é um aspecto que ele mostrou ali que convenceu não só o treinador, como também a comissão técnica. Então a gente busca primeiro visibilizar assim o indivíduo de maneira que ele relaciona
com a resolução de problemas, aspectos como o controle da bola, são os aspectos individuais. Os aspectos coletivos, eles fazem diferença, mas não são os predominantes, não, para a nossa avaliação. Bacana, bacana. Legal. Guilherme, faz sua pergunta aí. Professor, a gente viu que a FIFA, né, alterou algumas regras, né, do futsal. Queria saber a sua opinião, se foi boa ou ruim essa alteração de regras e se isso vai fazer você mudar a sua forma de jogar na base por causa das alterações das regras. Legal, cara. Guilherme, eu penso o seguinte, cara. Toda alteração, ela tem um objetivo, né? Então, quando você busca essa mudança, ela tem um objetivo. Eu fico, confesso a você, que instigado a pensar as pessoas que governam, né, que presidiam aí as principais nomeações, né, do nosso esporte, do futsal, o que eles querem com as mudanças. Esse é o meu pensamento. Diante das mudanças, vou colocar a minha opinião particular. Eu acredito assim, que nós temos que tornar o jogo de futsal cada vez mais divertido, mais gostoso de ser assistido. Por quê? Porque nós que somos da área, somos do futsal, nós que somos da área do futebol, a gente assiste o futsal pelo prazer, pelo envolvimento, pelo gosto. Mas nós precisamos atrair pessoas que estão fora, pessoas que vão passar o canal, vão parar no futsal e falar, que jogo que é esse aí? Ou até mesmo que já conhecem, mas eles vão colocá-la ali na sua agenda e falar, não, eu quero assistir esse jogo. Isso é legal. Então, diante dessa perspectiva, desse olhar, eu penso o seguinte, eu não vejo alterações que são, nesse momento, em busca dessa que é a minha opinião, que é a visibilidade para o jogo. Algumas delas me agradam. Por exemplo, a questão da bola não passar por cima. Isso traz uma ideia, né, a busca pela característica principal do nosso jogo. O futsal, ele é conhecido como o esporte da bola no chão. Ele é conhecido como o esporte da bola pesada, né? Então, a gente cresceu conhecendo o esporte dessa maneira. O que se altera ali, então, eu acredito que é em busca dessa substância, de trazer de volta esse conteúdo. E esse conteúdo de bola no chão, ele é rico, por quê? Porque nós somos conhecidos pelo enfrentamento, pelo drible, e não por se desfazer da bola. A partir do momento que a bola passa por cima, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não posso ser hipócrita, dizer que em algum momento eu não utilizei disso. Eu utilizei disso nas minhas equipes, que às vezes o cara vai falar em algum lugar e ele sempre coloca como se o outro fizesse, né? Só o outro faz. Não, isso não é verdade. Eu também já me utilizei disso. Você está ganhando e você quer passar, então, a não sofrer aquela pressão momentânea e você passa a bola para o adversário. Mas eu acredito, então, que essa é uma regra que ela busca essa característica, ela busca esse ideal. E aí eu vejo outras alterações que fogem um pouco de uma naturalidade ou até mesmo de um entendimento. Talvez seja uma parte ignorante da minha parte de não interpretar essas regras. Continuando a sua pergunta, Guilherme, tem algumas regras que têm feito, não somente eu, mas acredito que todos os treinadores pensarem. Por exemplo, se eu não me engano, é a regra 13, se eu não me engano, que fala a questão de você poder sair a bola dentro da área. Então, diante disso, você já começa na sua cabeça a elaborar bastante coisas que podem ser diferentes aí, né? Porque a partir do momento que eu colocar 2 jogadores do meu time dentro da área e eles podem receber a bola, você vai obrigar o adversário a me dar uma distância para que eu jogue. Então, eu acredito que essa regra, ela dá principalmente a credibilidade de você utilizar a quadra inteira, né? Os 40 metros, os 38 metros que você pode. Porque, querendo ou não, na sua saída de bola aí, no tiro de meta, você perde os 6 metros ali da área. Então, essa é uma das regras. Das outras, confesso a você, que algumas eu não me lembro aqui de cabeça, e outras, eu confesso, não buscar assim, um ideal para o que ela serviria realmente. A saída para o início do jogo, professor, você acha que na sua categoria vai mudar? Que agora pode chutar direto, né? Por ser sub-12, isso pode ser o diferencial para ganhar o jogo também, né? Guilherme, deixa eu mais uma vez tentar aqui ser o mais verdadeiro. É assim, ó. Eu vou te dizer, o grande problema quando nós alteramos qualquer regra, né, em um jogo coletivo, é como eu falei, você buscar um objetivo. Qual é a questão? Para mim, a questão está mais na conscientização dos que estão envolvidos. E conscientização eu falo com o objetivo daquilo que você trabalha e o objetivo da sua instituição, aquilo que você foi contratado. Por que eu digo isso? Eu fui contratado por Corinthians
para ser treinador das iniciantes. Aí o Corinthians senta comigo e diz o seguinte: aqui você precisa ganhar de qualquer jeito. Um exemplo. Aí cabe a mim dizer, não, eu quero, vou ganhar de qualquer jeito, ou eu vou levantar e dizer, não, essa não é a minha filosofia. Eu tenho o prazer de trabalhar em um clube que, além de investir no futsal maciçamente, é um clube que acredita que o ganhar está junto com um bom formar. Diante disso, essa regra, por exemplo, de sair a bola do meio, é uma regra que você pode pensar que ela vai ser utilizada, como eu digo assim, de facilitador para chegar ao gol. Eu estou perdendo, põe a bola no meio, põe o menino lá e chuta pro gol. É um perigo de gol. Você coloca na iniciação, um goleiro de 8, 9 anos, o de 10 ainda é mais difícil, mas de 8, 9 anos, eles têm uma dificuldade grande. Então, qualquer falta já é um lance de perigo. Então, ele vai pôr ali e chutar pro gol. A questão que eu levanto mais uma vez é qual é o objetivo, né? Então, por que valeria esse gol? E em qual circunstância ele agrega para nós. Mas, ainda assim, por que eu falei no começo que o mais importante são os valores, que você está, a instituição que você trabalha. Uma vez que não pode o gol direto, eu já vi diversas vezes fazer aquele passe para frente, toca para trás e o cara chutar. Então, o que não alteraria o objetivo. O objetivo ali é simplificar a maneira de chegar no gol. A diferença é que deixaram agora mais fácil ainda essa ideia. Mas eu não vejo ainda... Essa é uma regra que, para mim, não vai agregar nem negativa nem positivamente. Essa aí eu solto meu treinador de goleiro. Ele que treina meu goleiro para pegar no meio da quadra. Se ele não treinar, que a bomba fique para ele. Ô Leonardo, falando um pouquinho dessas alterações, dessas regras aí, qual regra que você vê que o Sub-12 poderia mudar? Uma regra que você, só porque é do Sub-12 tem que mudar. Adaptação, uma regra, talvez. Legal. Falando de categorias de base, eu tenho algumas opiniões. Primeiro, assim, a nossa federação, aqui em São Paulo, criou-se para o ano de 2020, ainda não obrigatoriamente, né? Criou-se a categoria Sub-7, onde também eu não entendi o objetivo. Eu não sou contra, pelo contrário, eu sou a favor da iniciação com 7 anos, como era feito antigamente, sempre foi feito com 7 anos. Falou-se muito agora, começar com 7 anos, mas sempre começou, antigamente chamava-se chupetinho mamadeira, mas sempre começou com 7 anos, então não altera. O que eu vejo é o seguinte, nós somos o único estado que nós jogamos com um ano par, né? Ou um dos únicos, né? Que jogamos com um ano par. Uma das explicações para isso é que não seja um contratempo, né, com o futebol, que tem as suas competições jogadas com um ano ímpar. Então, logo, pensando na formação do atleta, ele vai jogar aí, 8, 9, 10, 11 futebol, 12 futsal, 13 futebol, 14 futsal, e aí, a partir daí, ele poderia ter uma continuação de 15 futebol, 16 futsal, ou uma separação, perfeito? Qual é a questão que eu levanto? Primeira coisa que eu alteraria para o Sub-12 é retirar essa obrigatoriedade de utilização do ano 2009. Eu não vejo com bons olhos, uma vez que perde-se espaço para aquele garoto que a gente chama de ano bom que eu digo é o segundo ano da categoria, acho que perde espaço para ele, e você acaba dando não só esse perder espaço para o ano bom, mas você dá também uma ideia de que o futsal não está ali tentando agregar os valores ao futebol. E eu acredito que o futsal e o futebol eles têm que ser aliados. Porque não só o Corinthians, como todos os atletas que hoje atuam no futebol, no futsal sub-12, todos que têm a categoria sub-11, que é obrigado, jogam em algum clube de futebol. Então, a primeira regra que eu alteraria seria essa. Isso também quebra-se a estratégia do jogo. Era tão legal para você ir para um jogo e o treinador trocava os quartetos, sabe? Isso é tão legal. Você ia iniciar e eu jogar contra você de novo. O segundo jogo eu inverti os quartetos. Nós tivemos isso na nossa final contra a equipe do Palmeiras. Então, assim, isso quebra-se. E outra característica, outra regra que talvez eu traria para a categoria sub-12 especificamente, é a utilização dos jogadores. Onde o que eu vejo, né, isso é uma opinião minha, a formação ela faz parte de um processo de treinamento e o jogo, além de motivador,
ele é também um período de experiência, você coloca em prática. Então, eu não passo hoje, eu já estive em outras equipes, em outras realidades, hoje dentro da minha realidade eu não passo por isso. O Vitor esteve lá comigo e viu que eu tenho bastante garoto e tenho bastante qualidade. Desculpa, tenho bastante qualidade técnica. Então, não passo com isso na questão de utilizar os garotos. Nós utilizamos o termo de oportunizar, que é colocar esse garoto ao jogo. Então, a outra regra que eu colocaria era uma obrigatoriedade de você levar 15 jogadores e utilizar esses 15 jogadores, né? Então, de repente, você colocar a regra de você colocar uma troca obrigatória durante o primeiro tempo e o segundo. Então, se você jogou 5, faltaram mais 5 jogadores. Você colocar obrigatoriedade de utilizar 2, trocar 2 ali naquele meio tempo, você já utilizou mais 4 ali. Então, vai Aqui no Geng, o módulo 1, no caso, que seria justamente idade 12 e 13, tem essa regra. É um regulamento separado. E o treinador é obrigado a trocar pelo menos 2 do quadrante antes de acabar o primeiro tempo. Aqui no Paraná. Então, e essa maneira de você colocar, você vai obrigar o treinador a preparar todos, né? Porque às vezes entra na realidade de que eles dá aquela separada naqueles 5 melhores para aquele momento. E volto a dizer, não quero ser hipócrita, também utilizo dessa estratégia para tratando-se de competição, chega nas finais, eu procuro colocar em quadra aquilo que são os melhores, mas eu levo os que estão ali de suplentes, são todos preparados para entrar no jogo a qualquer momento. E eu tenho o prazer de falar que, em números, no ano de 2019, todos os atletas do Corinthians sub-9 e sub-10, que eram as minhas categorias, iniciaram um jogo como titular no primeiro ou no segundo tempo, né? Então, todos os atletas tiveram a sua oportunidade. E por que eu digo isso com orgulho? Porque eu digo que não é somente não é o meu trabalho, não é orgulho meu, mas é dizer para eles que eles se motivaram a partir do momento que eles treinaram, estavam preparados para aquilo. Eu não fiz isso para fazer uma média com eles ou com qualquer outra pessoa. É simplesmente porque eu acredito que, se ele está ali treinando, ele merece essa motivação também, essa experiência. Eu acho que o Diego ia falar alguma coisa. Isso, aqui no Paraná, um tempo atrás, precisava, na categoria B, que é essa mesma categoria que o Vitor citou, precisava substituir 4 jogadores. Na metade do primeiro tempo, substituir os 4. Então, você tinha que ter uma equipe mais equilibrada, que nem o Leonardo falou. Como eu vou entrar? É uma estratégia completamente diferente. O segundo tempo, você poderia jogar com o time titular, no caso. Agora, mudou a regra para 3. Mas continua fazendo mesma regra. Primeiro tempo, para na metade, entra 3, sai 3. Tem algumas exceções com caso de machucar ou algumas outras, mas é bem interessante isso. Antigamente, numa outra realidade que eu vivi também, era assim. Eu não lembro se era 3 ou 4 tempos de 12. Só que um tempo de 12 era um time, outro tempo de 12 era outro. E aí acho que o terceiro tempo era o time titular também. É bem interessante, né? Que você oportuniza as crianças a jogarem, a participarem. Igual o Leonardo falou. Diego, e na verdade, assim, eu penso assim, né? No jogo, os principais ali são os jogadores, né? O treinador, ele já fez um bom trabalho no treino. Se ele não fez um bom trabalho, também não adianta ele fingir ali qualquer outra coisa. Ou ele fez e deixou preparado ou não. Então, diante disso, você coloca eles ali a possibilidade de mostrar o que eles fizeram. E é importante, porque você imagina que na cabeça dos atletas, eles também sabem quem vai jogar, quem joga mais, quem joga menos. Eles têm essa capacidade de discernir, né? Essas questões. Agora, se você tem a obrigatoriedade, todos vão naquele mesma ideia. Em algum momento eu vou entrar nessa partida aí. Então, acho que dá uma cobiçada, dá uma valorizada em todos. Por isso, essa seria uma regra aí, Lucas, que eu colocaria, uma opinião pessoal. Legal. Bruno, você que está inserido nas escolinhas aí, faz sua pergunta aí. Professor, eu queria saber, fugindo um pouquinho mais desse lado de regra, de essas coisas novas aí, se teve algum jogador, algum atleta de outra equipe que já foi interesse do Corinthians, né? Que se encaixou que você via assim, que se encaixou na tua equipe, ou vice-versa, né? Se algum jogador do Corinthians que teve um convite de ir para outro, eu queria saber como é que funciona, ou se não existe, como que é. Legal. Primeiro você é de Diadema, aí a minha família é toda de Diadema, viu, cara?
Cara, eu olhei para você e falei, esse cara tem alguma coisa aqui, velho. A minha família é de Diadema, a família parte da minha mãe, aí a rapaziada é toda de Diadema. Que Eu legal, que passei legal. boa parte da minha infância, ou estava em Diadema ou na Praia Grande, mas Aí, conheço tá vendo bastante, só? conheço bastante Diadema. Lembra o bairro? Lembra o bairro? Cara, olha, a minha tia mora no Apurá, que é um bairro bem Jardim escondido. Aporá. É. E aí eu tenho outras tias que moram bem em Diadema, eu não vou saber te lembrar o bairro, mas é bem no centrão, assim. Tem uma praça, que é uma praça de eventos aí, não tem, cara? Praça Tem da Moça. Isso, aí você passa essa praça, as minhas tias moram, eu tenho 2, 3 tias que moram por ali. Sim, sim, Aí, sim. ó, Legal. Bacana. família, tudo daí. Um abraço pra você, o pessoal é fera. É assim, ó, eu vou te dizer o seguinte, Brunão, o processo de captação do Corinthians, ele acontece por avaliações, né? E também, o principal acontece por essa captação de adversários. E principalmente pelos olhos assim dos treinadores que acontecem fora, pela amizade. Então, o Bruno viu um garoto aí de Diadema que tem muito potencial. Aí ele tem o meu contato. Se você não tem, você vai ter agora. O Vitor já vai passar agora. Ah, que legal. E você vai então me chamar e vou, meu, o menino vai ir, ele vai fazer uma avaliação. Então isso acontece, é uma coisa natural. Nós enfrentamos outras equipes e eles têm valores individuais. Então o Corinthians tem uma abordagem. É ideal que essa abordagem seja feita primeiro à equipe, para que ela seja avisada sobre que vai acontecer uma abordagem ao garoto. Então, ó, eu vou jogar contra o Bruno, né? Então acabou. Normalmente nós treinadores que realizamos essa primeira abordagem mesmo. Quando nós estamos em um momento um pouco mais turbulento ali do jogo, um jogo mais pegado, enfim, aí nós pedimos a um dos nossos assessores ou diretores que façam esse contato. Bruno, nós gostamos do Diego, seu camisa 10, queremos fazer um convite para ele para o ano que vem, ou no semestre, enfim. E você tem o seu posicionamento, você pode dizer, não, eu não quero. E aí, não estou dizendo, se você dizer também, eu não quero, que o Corinthians vai abrir mão. A gente vai Sim, continuar com esse sim. posicionamento e em algum outro momento fazer esse convite. Se você também liberar, como na grande maioria o faz, então nós fazemos esse contato com o garoto, com os pais, para que ele também vá a uma avaliação. E existem casos também que não são avaliações. Existem casos que a gente visualizou que o garoto tinha muito conteúdo, assim, e a gente já literalmente trouxe como uma, aspas, contratação. Ele veio Sim, já para entendi. integrar a equipe e participar do grupo diretamente. Isso acontece uma coisa muito natural. É um dos nossos principais meios de captação. Esse jogo, eu visualizei, algum amigo viu, me mandou, é assim que acontece a nossa captação, assim, em meio ao processo, né? Legal. Legal. Diegão, agora faz sua pergunta aí. Leonardo, essas categorias iniciais, nós temos grande responsabilidade sobre elas, né? E, no caso, nós vamos ensinar algumas situações para os garotos importantes que eles vão levar mais nas categorias à frente. Eu gostaria de saber que facilitadores você usam para as crianças para defender e atacar. Nós tivemos a oportunidade de ver algumas situações com crianças, numas aulas práticas, que alguns treinadores usam da base, eles usam, por exemplo, desenhos geométricos, eles usam alguns facilitadores para as crianças começarem a entender melhor como atacar, como finalizar um ataque ou como como nós vamos marcar. Conta aí o que você faz para facilitar isso para as crianças, tanto para atacar quanto para defender. Legal, cara, legal. Agora eu vou falar especificamente do meu trabalho, tá, Diego? Não só do Corinthians. Desde que eu assumi no Corinthians, eu já tive algumas experiências como treinador fora do Corinthians. Trabalhei com as categorias de iniciação, né, fora, no Elite. Depois fui trabalhar com adulto e passei um período muito grande trabalhando com as categorias 20 e adulto. E antes de ir para o Corinthians, eu trabalhei com a categoria sub-20, do Mogi, uma parceria que tinha com o São Paulo. Eu era treinador dessa categoria sub-20 em Mogi das Cruzes. E aí, depois disso, eu volto, abrir mão da competição, trabalhar apenas com a escolinha. Eu sou presidente de uma associação, pela qual nosso principal carro ainda é a escolinha. Nós temos o objetivo de ter outros cargos também, mais voltado à parte cultural, mas o principal é a parte esportiva. Então, nós temos uma escolinha de futsal. Fui professor lá e hoje eu sou presidente. Então, eu trabalhei com iniciação ali, depois eu fui para o Corinthians.
Fui para o Corinthians como treinador de goleiro e depois assumo como treinador. E quando eu assumo como treinador, pensando em tudo que eu já tinha vivenciado e aquilo que eu vivenciei também no Corinthians, porque eu tenho o prazer ali de trabalhar em meio a pessoas de muita qualidade, né? Essa é uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias ali, porque é bom você estar diante de pessoas que vão te acrescentar a todo momento. Esse grupo de vocês aqui é legal. Por que eu digo isso? Primeiro, porque eu digo que a amizade é a chave do sucesso e principalmente porque o sucesso é felicidade. Se você tem amigo, você é feliz. Então, essa é a melhor parte. E principalmente quando você discorda, você discute, você coloca um ponto, outro contraponto, isso é importante. Nós temos isso no Corinthians. Então, visualizando todo aquele conteúdo que eu tinha, eu comecei a nortear o meu trabalho. Eu assumo como treinador e eu passo, então, a pensar como eu nortearia o meu trabalho. De maneira que nós, como treinadores, nós pensamos o seguinte: como meu time vai jogar, eu já sei. É assim, eu gosto disso, eu gosto de bola de pivô, eu gosto de chute para cima. Nós já temos. A questão, como você falou, é como nós vamos ensinar essa criança. Então, eu assumi o 9 e o 10 e eu trago, primeiro, uma ideia da pedagogia, chamado Tríades da Aprendizagem. O que seria essa tríade da aprendizagem? São autores que falam a maneira que o indivíduo aprende. Eu dou aula em uma escola particular, sou professor de educação física escolar. E uma dessas palestras iniciais, a nossa psicopedagoga falava sobre isso, tríades da aprendizagem. E eu comecei a relacionar aquele conteúdo com o que eu poderia transferir para o esporte. E para mim, eles estavam totalmente ligados. E eu trouxe para o meu trabalho 2 autores assim que me marcaram. Então, esse é o primeiro ponto assim que eu trago. Um chama Maria Mortisoli. Ela diz o seguinte: ela fala sobre tríades aprendizagem sobre 3 tempos. Ela diz assim: o professor nomeia, o aluno identifica. O que seria isso, Diego? Eu falo para você o seguinte: professor nomeia, eu digo, Diego, essa aqui é uma caneta, ok? Aí você olhou a caneta, legal. Aí eu pergunto, Diego, o que nós vamos ver hoje? Uma caneta, legal. Vamos para a aula. A gente vai para a aula, eu falo o seguinte: vamos escrever? Peraí, o Diego precisa identificar o quê? Para escrever, eu preciso de uma caneta. Então, esse é um contraponto que eu pego aqui da pedagogia. O outro autor, é um nome um pouco difícil de falar, chama Helver Fernstein. Depois eu pronuncio para vocês, se você quiser eu mando esse conteúdo para vocês lerem. E ele fala sobre uma coisa legal, sobre um triângulo importante. Ele fala sobre a entrada da informação, perfeito? Ele fala sobre uma questão muito importante, pensando na elaboração, a saída daquela informação que você passou, e ele coloca aqui no meio uma relação chamada afeto. E ele define afeto com o prazer de estar realizando aquilo. Vocês vão se identificar nisso aí. Quantas vezes nós, na faculdade, ou até pós-graduação, nós encontramos professores de matérias que a gente não gosta, você lê a matéria, você não gosta. Sabe aquela matéria da educação física? A história da educação física. Aquela matéria maravilhosa, a história da educação física. Mas o professor é tão bom, ele é tão didático, a maneira como ele passa a matéria, que você passa a entender e você absorve aquele conteúdo. Como também já teve a contramão disso, de ser uma matéria que você gosta muito do conteúdo, você quer saber mais, você se interessa, mas o professor não consegue passar aquele conteúdo de maneira que você não consegue absorver aquelas informações. Isso ele relaciona como afeto. E eu trago essas bases para criar, então, a minha base do treinamento. O que eu chamaria da minha tríade de aprendizagem. Como eu trago essa tríade. E, para mim, eu trago a tríade sobre 3 bases aí. A propensão seria uma base da teoria da propensão, que é a repetição, criar um conteúdo ali para que ele seja repetido no meu treinamento. O caos, que para mim, o jogo de futsal, ele não tem um controle, nós não temos o controle do jogo, e diante desse não controle, nós não conseguimos repetir exatamente o que vai acontecer no jogo. Nós caminhamos bem próximo disso, mas nós não repetimos exatamente o que vai acontecer no jogo. Então, para mim, o garoto precisa estar ali preparados a resolver o problema que vai acontecer no jogo, e não a copiar um problema do treino para colar no jogo. Porque quando ele colar, ele vai ver que a fonte não é a mesma. E uma terceira, que é a ludicidade. E a ludicidade pela aquela teoria da liberdade de expressão, do garoto ali se sentir bem e dizer eu não sei. E dizer é, às vezes, falar ou mostrar que ele não sabe. Não, de alguma maneira, ele tentar mascarar esse não sei. E no meio, eu mantenho essa ideia de afeto. Então, para mim, precisa existir aí uma empatia. Diante disso, como eu faço o meu treinamento? Sou meio prolixo, cara? Dei uma volta toda para te contar tudo isso.
A minha esposa que me nomeou assim. A minha esposa fala que eu sou prolixo. Mas eu dei toda essa volta para dizer o seguinte. Então, o que eu trago ao meu treinamento? Primeiro, eu trago uma explicação exata do que eles vão passar. Porque nós já temos uma parte positiva. Quando o garoto vai até o nosso clube, ele já está muito motivado. É difícil ter alguém ali não motivado. O que pode desmotivá-lo é, como eu falei, o fator momentâneo dele não estar jogando, ou até mesmo a pressão externa de pais, né? Ou até mesmo o treinador, ele se sentir pressionado pela figura do treinador, mas ele tem essa motivação já. Então, eu passo a ele não somente esses fatores de deixar bem claro, de nomear e ele identificar, mas também procuro a execução de um planejamento que visa o desenvolvimento individual. Perfeito? Então, eu busco assim, Diego, o que o Bruno precisa ser desenvolvido, né? O que é o Lucas. E aí você vai me dizer, poxa, se eu souber, se vocês me apertarem, eu não falo. O número que eu tenho de atletas no meu sub-12 esse ano, vocês vão achar um absurdo. O Vitor viu lá o que é um treino com mais de 35 garotos dentro da quadra aí. O Vitor viu um pouco. Mas, assim, eu procuro não individualizar, mas buscar esse desenvolvimento individual. Cada um ali entenda o que está sendo passado. Basicamente, é isso que eu penso sobre o treinamento. Como estratégias, aí, cara, eu gosto de utilizar o cone, as cores, a brincadeira. Ressaltando, Leonardo, mesmo com 35 pessoas, você sempre estimulou 1 contra 1. Eu acompanhei teus treinos, sempre tinha confronto. Mesmo com 35 alunos dentro de quadra, às vezes, sempre tinha confronto. Essa é a base do meu trabalho. Para mim, eu não enxergo o jogo de outra maneira. Quando eu penso no jogo, eu penso em confrontos individuais. Então, à medida que eu vejo o Guilherme, eu vejo o Lucas, meu time tem Guilherme, Lucas, Vitor e Diego. E eu começo a pensar se o meu 4-0, se o meu 3-1 vai entrar no adversário, isso para mim já é um pensamento errôneo. Eu penso se o Lucas vencerá o confronto dele nos dois planos, ofensivo e defensivo. Então, eu estimulo muito isso, 1 contra 1. E, através disso, você identifica bastante essa questão do desenvolvimento individual. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Diego. Desculpa, porque eu fui bem complexo, né? Mas eu espero ter respondido aí que você me perguntou, cara. Não, ajudou bastante. E isso é interessante, o embasamento que você falou desses dois autores. Um bom embasamento, porque muitos professores utilizam muito da pedagogia, principalmente os professores de iniciação. Eles usam Piaget, que o Bruno já comentou aqui conosco. Ele é uma teoria muito interessante, mas é bom saber desses mais dois autores aí para a gente estar procurando conhecê-los mais. Legal. Fica essa dica aí para vocês. Eu li bastante sobre isso, chama-se Tríades da Aprendizagem, e foi algo que realmente me norteou naquilo que muitas vezes a gente já pratica, né? É difícil você chegar lá e colocar uma bola no meio, né? Isso já seria uma coisa negativa. Você joga a bola no meio, vamos coletivo, joga a bola no meio e contra-ataque. Aí algum garoto levanta e fala, o que é contra-ataque? Hoje é transição. O cara vai falar, o que é transição? Sabe aquelas perguntas no final da fila? Sabe aquela fila que o garoto fala assim, não, vai você na frente. Não vai você. Isso não pode existir no meu treino. Faz errado, mas faz aí na frente, que isso é mais importante, a gente estar junto aqui aprendendo. Eu vou fazer agora a minha pergunta, Leonardo. Minha pergunta é as que você já citou sobre a transição dos atletas que saem do campo e vai para o futsal e vice-versa. Que você acha disso? Você concorda que os jogadores têm que jogar nas duas modalidades? Ou você acha que não? Ou você só deve jogar em uma e seguir naquela linha? Ou atrapalha também no rendimento de uma ou de outra? Legal. É assim, ó. Eu primeiro, dentro das realidades, né? Eu vou colocar a minha opinião e o que é a minha realidade de hoje, que elas são próximas também, né? Na minha opinião, eles precisam caminhar paralelo, até porque você precisa formar para que o garoto escolha, né? Nós não podemos escolher por ele. Nós não podemos pegar um garoto de 9, 10 anos e dizer para ele, não, você é salonista, você vai jogar futsal. Eu amo o futsal. Eu sou formado pelo futsal, então eu gosto muito da modalidade, né? Eu tenho prazer, eu tenho amor pela modalidade. Então, se eu pudesse escolher, eu diria para todos os garotos que têm muita qualidade de foram para o campo, falar, não vai, você vai ficar aqui. Então, para mim, ele tem que caminhar para que ele escolha. Dentro da realidade do Corinthians Futsal, ela acontece da mesma maneira.
A gente forma o atleta para que ele vá escolher à frente. É claro que, por muitas vezes, ele é escolhido, né? Isso é uma regra do alto rendimento. O que é essa regra? Ele chega com 14 anos no futebol, então ele tem que decidir, por muitas vezes, se ele vai dar continuidade no futebol ou no futsal. O que acontece, Lucas, a realidade é que o garoto de 15 anos ali, ele jogou 14 no futsal, ele foi para o sub-15, se ele não tem continuidade no futebol, se acontece uma dispensa, um desligamento, ele não tem ainda a confiança de seguir uma carreira no futsal. O Corinthians tem essa possibilidade de entregar ao garoto uma carreira de futsal, que é uma continuidade no 16, no 18, no 20, no adulto, né? O Corinthians tem essa possibilidade. Qual é o problema? O remuneramento, né? Aliás, a remuneração. A remuneração, isso é um problema. Porque o garoto visualiza isso, esse é um fator. Às vezes ele ou até os pais visualizam essa questão. E hoje nós não podemos competir. Nós tivemos grandes nomes que saíram do futsal e seriam destaque no futsal. E hoje estão no futebol e não tem uma valorização ainda como a gente acreditou que teria no futsal. Mas, posso te falar uma verdade? Talvez o que alguns jogadores estão ganhando hoje, eles não ganhariam a carreira inteira dele de futsal. E se ele fosse um dos destaques do futsal nacional, eu estou dizendo. Isso ele não é um dos garotos relacionados como principais no futebol. Então, o pessoal aí de São Paulo cita muito papagaio, né? Isso. E aí, agora, relacionando com o conteúdo, assim, relacionando com a idade, eu acho que o garoto tem que jogar as duas modalidades o máximo possível. E por quê? Eu me baseio como futsal, um formador do atleta em dinâmica, principalmente voltada à tomada de decisão, ao controle da bola, à utilização dos dois pés, a questão de resolução de problemas muito rápido, entre outros fatores. E o futebol, sendo ele uma transferência para aquilo que ele gostaria. Mas eu não sou contra se o garoto, em algum momento, dizer assim, eu quero jogar só futsal. Eu sou totalmente a favor. Não, vamos lá, vamos jogar futsal. Agora, se em algum momento ele diz assim, eu vou jogar só futebol, eu não sei se eu vou te cravar de que ele vai ser um excelente jogador de futebol. Eu acho que ele vai chegar, não estou dizendo que ele não vai chegar se ele não jogar futsal, mas acredito que ele pode ir muito mais longe se ele praticar o futsal. Agora, a idade, eu te diria o seguinte, o quanto mais ele conseguir equilibrar os dois, melhor. É claro que a realidade muitas vezes não permite. O Corinthians, no ano de 2019, colocou os atletas de futebol de base com 15 anos já para treinar em horários diferentes e estudar no período noturno. Isso dificultou, porque os treinos do futsal são no período noturno. Então, diante dessa mudança, o garoto tinha que fazer essa escolha naturalmente. O Vitor citou aí muito bem o caso do Papagaio, né, que foi um jogador formado no futsal, que migrou aí para o futebol apenas com 17 anos, né? Ele chegou a jogar as finais do sub-17, mas nós temos outros números também que formam isso, né? Nós temos o Lucas Piton, que hoje é atleta do jogador profissional, lateral do profissional, e o Lucas Piton, ele foi formado no futsal, veio para o Corinthians com 16 anos, né? Retornou, ele jogou no Corinthians quando era menor, depois voltou para o Corinthians com 16 anos, e ainda com 16 ele ainda estava meio em dúvida, né, naquilo que ele ia jogar. Até ele recebeu um convite para a seleção brasileira, o Piton, do futsal, e aí naquele momento ele tinha que decidir, e decidiu pelo futebol. Então ele é mais um número que, na minha opinião, acrescenta não só assim, basear, assim, dizer assim, não funciona, mas principalmente mostrar que o futsal ele é não só um captador, mas ele é um formador de atletas, e aí o garoto que decida depois a carreira dele. Pedrinho, Marquinhos também, né? Sim, jogaram até mais. É que antigamente acontecia isso mais naturalmente pela carga do treino, né? A carga do treino das categorias de base do futebol ela era menor, né? Hoje em dia existe, óbvio, uma evolução, né? Os caras também não estão lá fazendo uma loucura, colocando para treinar mais porque eles querem, né? Eles evoluem de maneira que evoluem cientificamente, né? Hoje em dia a fisiologia veio para embasear muitos trabalhos, né? Para ser com certeza um acrescentador aí muito grande na preparação física. Então, os caras têm embasamento para monitorar essa carga aí. O Paulinho Japonês esteve com a gente aqui essa semana passada aí
E ele citou que os pais podem atrapalhar no rendimento do atleta, podem encher o saco, e do próprio professor também. Como é que é aí no Corinthians aí? Os pais atrapalham, os pais falam bastante? É, legal. Esse é um assunto bem divertido, cara. Pais, eu vou dizer para vocês uma questão seguinte, Lucas. Quando eu estava numa viagem com a Opportunity, que é a minha empresa aqui, que a gente realiza algumas viagens, intercâmbios, né, esportivos, né? A gente realiza viagem para campeonatos, né? Nós estávamos em Floripa, em Florianópolis, e aí eles me perguntaram e eu falei uma frase que eu anotei. Eu falei, cara, isso aí vai ser um tema. Que falou assim, ó, e aí, qual que é o seu maior receio, né? Trabalhar com a iniciação, treinador? Eu digo assim, ó, eu falei assim, ó, que o meu maior receio, aí virou uma frase, eu falei assim, ó, a intervenção de pais e responsáveis no processo de formação do atleta. E por que isso, né? Isso dá um TCC. De verdade, vira frase para mestrado isso aí, cara. Quando você lida com um fator que mexe com a emoção, ele já é difícil de você conseguir buscar uma razão. E se tratando do pai, eu não sou pai ainda, não sei se um de vocês já é pai, mas tratando de pai, eu acredito que isso, a emoção, ela aflora um pouco mais, né? Você sempre quer o melhor. Eu não acredito que um pai vai querer errar pelo pior, pelo pai. Ele vai xingar o treinador pensando no pior. Ele vai falar isso pensando que o treinador é um burro de não colocar, tá errado a opinião. Então, equilibrar essas questões, equilibrar esses pontos é muito difícil. Eu vou dizer que no Corinthians eu tenho a felicidade de não ter esse exato contato. E o contato que eu tenho é muito sadio. Eu tenho uma preocupação, Lucas, que é ser a mesma pessoa, independente de onde eu estiver. Isso é importante. Humildade, né, a palavra aí, ela vem você estar sempre sob, né, estar sempre para a pessoa. Então, a partir do momento que você tem a possibilidade de estar acima, você tem que ser humilde e estar abaixo. Então, eu acredito que eu, como treinador do Corinthians, ou nós, como treinadores em geral, você está acima, né, em algum momento de alguém. Você não está. Pelo contrário. O que é necessário é exigir ali o respeito. E isso acontece bastante no Corinthians. Não estou dizendo que todos concordam com a minha opinião. Pelo contrário, tenho certeza que muitos discordam. Mas a partir do momento que discordar, faz parte de uma democracia de opiniões, não tem problema. Dentro do Corinthians eu não tenho problema com isso. Os pais não podem assistir o treinamento, tá lá, os treinos são fechados. O Victor esteve lá, viu que ainda os pais tentam de alguma maneira olhar ali, né, Victor? Os pais tentam olhar pelo portão ali. Aquele portão lá é místico, né? Os pais não podem olhar o treino, justamente por isso, para que eles não tomem um julgamento do treinamento ou algo assim, né? E para que o garoto tenha essa liberdade de se expressar, de competir ali com todos. Então, eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhum problema no Corinthians. A questão que eu tenho é opinião. E aí, opinião, cara, o Lucas vai ver meu jogo e falar, cara, aquele cara fala mal pra caramba, o time dele joga bem, aquele cara fala bem, o time dele joga nada. Aí você vai ver um jogo, ver 2 jogos, vai achar que o meu time faz muito isso, menos aquilo. Isso não me ofende. Você pode até falar isso pra mim. Isso de nenhuma maneira vai me ofender. O que às vezes pode ofender é o discordar do seu caráter, dos seus valores, da sua índole, né? Isso é uma relação que o pai precisa tomar cuidado. A partir do momento que ele não ofende, eu estou sempre aberto. No Corinthians eu sou aberto a conversar, a gente marca um horário que seja pertinente. Vai eu me perder uma semifinal, né? E aí o pai vir me perguntar naquele momento qual é a minha opinião, que não vai dar muito bom, né? Aquele não é o melhor momento. Não vai dar bom, vai dar bom. Eu acompanhei lá ainda até período de seleção de jogadores. Os pais estavam loucos para saber como é que o filho estava saindo e tudo mais. Tava uma bagunça. Os pais, nossa, meu filho foi bem. E eu dou um recado sempre aos pais que me perguntam assim, e aí, o que a gente tem que fazer então? Eu acho que pai tem que ser apoio a todo momento. E apoio é no sentido de estar ao lado o tempo inteiro. A hora que você precisar, eu estou aqui. Por muitas vezes o pai não tem sido apoio, né? Ele tem sido à frente. Ele quer ser a opinião, ele quer ser a atitude do filho. Eu já vi diversas vezes o pai dizer assim, ó, entra lá e faz isso, 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 isso. Às vezes até quando o pai vai numa avaliação, ele me entrega o garoto e fala, já falei para ele, que ele tem que ser isso, isso, isso. A vontade de falar, então tá bom. Então deixa ele aí fora, entra você. Seria tão legal se ele falasse assim, filho, vai lá e seja você. Seja você
E tudo que você Exatamente. conseguir ser, o pai vai estar feliz. Eu tenho certeza que o garoto se sentirá muito mais confiante de tentar reproduzir uma coisa que não veio dele, né? Boa. O menino acaba sendo a moeda da família, né? Isso é um outro caso, assim, bem difícil, né? Quando o garoto é visto com olhos de uma possível arrimo de família, né? Um possível arrimo de família, ele vai poder O garantir lucro, ali né? o lucro. E, Exatamente. na verdade, nós não podemos isso. Nós já tivemos vários casos de garotos que destacaram na iniciação com 8, 9, 10 anos e depois, infelizmente, ficaram pelo caminho, porque o esporte ele é desenvolvimento constante, né, cara? Se você não acompanhar a evolução, você fica para trás. Você pode ser destaque. E nós podemos aqui citar em outro esporte, mas Jordan, Kobe, os caras que falam que Verdade. com 14 anos não eram selecionados, né? Isso, os caras são um dos maiores, né? Jordan, para mim, o maior de todos os tempos. Então, é a questão de evolução, né? O maior caso desse é o Cafu, né? Ele foi reprovado em 4, 5 peneiras e depois virou o Cafu que a gente conhece. Não, ele fala em 7, né? Ele fala em 7 peneiras assim, que 11. ele foi provado. 11 Ele peneiras. fala 7 ou 8. Eu tomo muito cuidado, viu, Lucas? Eu tomo muito cuidado na hora de passar para o garoto. A gente não fala para a criança, né? A gente chama o pai e fala com o responsável. E eu tomo muito cuidado para falar com o responsável e peço que ele tome cuidado para que isso não seja um fator que não motive. Eu tento buscar sempre um fator de motivá-los. E não como uma mentira, mas como algo que eu acredito, que naquele momento ele não está preparado. Isso não quer dizer que no outro ano ele não pode estar preparado para estar ali, ou até melhor. Isso aí é natural, né? Uma Exatamente. vez me perguntaram numa live assim se eu já tinha me arrependido, né, de uma avaliação que ter mandado embora. E eu falei para eles, enquanto eu estou no Corinthians, já aconteceram várias vezes. Várias vezes. Isso é um processo. Às vezes o garoto vai numa avaliação e não consegue nem ele se mostrar. Não é culpa Exatamente. só de quem está visualizando, né, do observador. Às vezes o garoto não conseguiu. E é uma avaliação, tem que ir lá e mostrar, né? Exatamente. Guilherme, Diego, Bruno, quer fazer uma pergunta? O Vitor queria fazer? Fica à vontade aí. E sim, sabemos que lá no Corinthians, como a gente falou aqui, é um clube formador, né? Que dá preferência em formar atleta. Mas para você acha que as comissões técnicas de categorias de base preocupam mais em formar atletas ou ganhar competições? Eu vou te dizer uma coisa, cara. Todos aqui, quem de vocês não trabalha com categoria de base? Alguém não trabalha com categoria de base? Outros Todos com categoria trabalhos. de base. Todos trabalham. Legal. Eu digo para vocês o seguinte, isso é uma questão legal, que eu levantaria uma tese assim, se você quer formar ou você quer ganhar? Seria mentira se alguém falasse assim, não, eu não quero ganhar. Eu, pro jogo ganhar, não. Quero ir lá, ver o garoto sorrindo, legal. Só que se você pegar um grupo e você estiver ali só derrota, você perde a credibilidade. O garoto vai virar para você e falar, será que dá certo? O professor está falando para fazer isso, mas a gente não ganha. Então, o Corinthians acredita o seguinte, formar e ganhar caminham juntos. Por quê? Porque a partir do momento que você faz um bem, o outro é resultado. Então, se eu fizer uma boa formação, logo eu vou conquistar o título. A maior pressão que acontece no Corinthians, e muitas pessoas acham isso assustador, e eu também achei, porque quando eu vi o Corinthians de fora, eu pensava o seguinte, cara, os caras devem ser massacrados para ganhar. Se não ganhou, não tem uma pressão, não tem uma reunião para dizer, você tem que ganhar. Não tem uma, dizer assim, Lucas, aqui é o Corinthians, se você não é. A primeira e principal pressão é do treinador. Primeiro, porque você está trabalhando com um objeto humano ali de qualidade. E se você fizer um bom trabalho, logo você vai chegar ao título. O que acontece na categoria de base é que muitas vezes, Vitor, não se entende o objetivo. Vamos lá. Categorias de base é formação. Isso é o objetivo. Se esse é o objetivo, você tem que fazer isso bem feito para que o jogo seja o resultado. O Tite chegou no Corinthians e falou uma frase que assustou bastante gente. Para quem trabalha com futsal, futebol, para quem estuda, isso não foi um absurdo. Que ele dizia assim, eu preciso treinar tanto para que o meu jogo seja apenas uma reprodução daquilo que foi o treino. Aí todo mundo falou, nossa, e o Tite disse, é um cara extremamente inteligente, um dos nossas referências.
Mas eu digo, todos buscam isso. E na categoria de base não é diferente. Qual que para mim fica aí um ponto a se pensar? A especialização. O que é especialização? Eu pego o Guilherme e eu utilizo o Guilherme, a principal característica dele, eu potencializo essa principal característica dele para resolver o meu problema naquele momento. O meu problema naquele momento é o Metropolitano 2014, que eu tenho que ganhar, por exemplo. Então, chegou no Metropolitano 2019, eu tenho o Lucas, que é fixo, mas ele não sabe passar, ele não sabe andar na quadra, ele não sabe ocupar, ele não sabe fazer nada, mas ele marca. Não tem Normal, problema. viu, professor? Isso aí não é novidade, não. Pro Lucas, Eu acertei, Professor, Bruno, não, você foi bem agora, hein? Era só um exemplo, ele mais desculpa, ou menos no Lucas. gol. Ele é Puta mais vida, ou menos lá no vem. goleiro, tá? Lá vem. Lucas, desculpa, Lucas, foi só um exemplo, cara. Seus parceiros te Tudo bem, entregaram aí, relaxa. Esses caras são todos traíra. Esquenta a cabeça. E aí, eu pego o Lucas e sabe o que eu faço? Eu não ensino ele, eu não desenvolvo ele. Eu apenas potencializo o Lucas. Fica aqui no pênalti. E se alguém chegar aqui, você dá uma voadora. E ótimo. Aí eu pego um outro jogador que dribla e chuta e faço aquela combinação. Isso chama especialização precoce. Sabe o que eu estou fazendo? Utilizando o garoto para resolver o meu problema naquele momento. Mas peraí, nós falamos, o objetivo da base não é formação, então eu tenho que pegar o Lucas, dentro das características dele, potencializá-lo, preciso melhorá-lo, desenvolvê-lo. Então ele precisa entender o que é um jogo de ala, um jogo de pivô, em algum momento jogar de costa, proteger a bola, ou que circunstância ele tem que se colocar o entendimento do jogo, como ele anda, o que ele faz. E não também tirar a característica dele, falar, não, Lucas, a partir de agora você não é mais fixo, agora você é pivô. Não, ele vai continuar sendo fixo, um bom marcador. Que legal que ele tem essa característica. Mas é desenvolvido. Então, eu acredito que, assim, hoje, categoria de base de São Paulo tem muita gente de qualidade. Eu vejo muitos trabalhos de muita qualidade. Eu vejo muita gente fazendo um ótimo trabalho. Eu vejo Também isso me até preocupo, perdão, e também me preocupo com um público que busca o título não para as crianças. Porque eu não sei você, mas eu não acredito que alguém vai ser contratado no adulto, qualquer time, nem profissional, para dizer assim, foi campeão sub-10, Diego? Ih, não foi campeão sub-10. Foi campeão sub-10, ô Bruno? Ih, não, não, ninguém contrata um jogador adulto assim. Ele contrata pelo momento que ele está naquela idade. O jogador chegou no adulto com 21 anos, vê o quanto você está jogando, quanto você tem de conteúdo, você sobe para o adulto ou não. Então, o título, na verdade, na base, não é para criança. O título, na verdade, na base é para o treinador. Verdade. Estava falando, as alterações nas regras podem auxiliar bastante isso, né? E agora não pode se livrar da bola lá para frente, colocar um alto lá para só desviar. Isso, as alterações, talvez elas busquem isso, né? Essa ideia de informar. Mas digo mais, vou além. Se não conscientizar o professor, nós somos inteligentes, cara. O ser humano é inteligente, nós somos inteligentes. As pessoas vão burlar. Sabe por que vão burlar? Porque é o seguinte, em São Paulo nós temos duas regras. O Diegão aí, que é de fora do Paraná, não sei se você sabe. Na iniciação, nós temos regras assim. Diegão, nós temos o tiro dos 10. Então, outra categoria tem que esperar no tiro dos 10. E eu tenho que dar 2 toques antes da bola passar o meio da quadra. Qual foi o objetivo dessa regra? Essa é uma regra. Qual foi o objetivo? Na minha opinião, positivo. O objetivo é falar o seguinte, para de chutar a bola para frente e para isso eu vou te dar espaço. Você tem 10 metros que é para te dar espaço. Legal? Legal. Sabe o que o pessoal fez? Colocou um garoto no pênalti de costas pro jogo, solta a bola nele, ele toca para trás, o outro chuta para frente. Então, nós burlamos a regra. O lateral era um toque e chuta. Saía muito gol de rola e chuta, rola e chuta. Peraí. Só sair gol dessa maneira não faz bem ao jogo. Então, peraí, sabe o que a gente vai fazer? Tem que dar 3 toques. Então, tem que tocar, o outro tocar. Sabe o que o pessoal fez? Colocou um jogador de costa. Aí toca, esse pisa, sai da frente e eu chuto. Ou seja, não teve uma conscientização daquilo que é o profissional para trabalhar. E volto a dizer o que eu já disse aqui, acho que essa é a 4ª vez. Eu não sei porque quero ser hipócrita. Se você assistiu os meus jogos da Taça Brasil, faltando 3 minutos para acabar o jogo da Taça Brasil, vou contar para vocês aqui um segredo, vai ficar explícito para todo mundo esse segredo. Né? Faltando 3 minutos para acabar a Taça Brasil, eu viro para o banco, e no banco tem meu supervisor também. Tá? Estou na minha comissão, meu supervisor está no banco. A gente vencia o Fluminense por 1-0, um time muito bom, muito forte fisicamente. E a gente vencia por 1-0 a final. Faltando 3 minutos, os caras acertando bola na trave e tal, e a gente não conseguia sair. Eu viro para trás e digo assim, ó,
nós não vamos mais jogar o jogo. Acabou, não vamos mais jogar. Vamos abrir mão, não vamos jogar mais. E nós passamos a transferir a bola. E a Taça Brasil era a regra FIFA, a gente pegava a bola e lançava para frente. Aí você vai dizer, mas espera aí, Leonardo, você está incoerente. E eu vou me defender dizendo o seguinte, sabe por que não é incoerência? Primeiro, de toda a competição eu joguei 3 minutos assim. Porque eu cheguei num ponto que eu queria vencer naquele momento. E principalmente, eu tinha plena consciência, eu e os membros da comissão técnica, junto com o meu supervisor, que nós tínhamos feito um ótimo trabalho de formação. Então, aqueles 3 minutos não iam reproduzir. Qual o problema disso? Quando isso vira meu plano A, né? Aí eu vejo a questão. Quando o Bruno faz isso o tempo inteiro. No primeiro jogo, segundo, terceiro, no jogo fácil, jogo difícil, ele vence assim, ele não ensina. Aí, para mim, está fora. Ninguém Legal. vai lembrar dos 3 minutos que você jogou, se ausentando do jogo, se não querendo jogar. Não é verdade? Todo mundo vai lembrar dos momentos de construção que você teve. É bem isso mesmo. Eles não vão levar os 3 minutos do jogo pro resto da vida deles. Então, ó, professor, a gente jogou assim, a gente só vai jogar assim agora, depois da final. Isso é muito interessante, isso é verdadeiro. E eu falo para vocês, porque assim, isso foi uma Taça Brasil, né? Eu estava ali em meio a um campeonato a nível nacional. Vocês pensam o quanto aquilo já tinha caído sobre os garotos de 9 anos como uma pressão. E nós fizemos todo um trabalho para que eles se divertissem. Sabe qual foi o meu maior cuidado, cara? Eu vou falar para vocês. Ali, como treinador, como comandante, eu, a todo momento, fiquei atento para saber se os garotos estavam curtindo aquilo. Eu queria que eles curtissem o café da manhã, o almoço, a janta. Eu queria que eles curtissem a parte de que a gente descia para conversar. Tanto é que muitas vezes eu era o cara da bagunça no grupo, de 9 anos. Então, o videogame dos meninos ficou no meu quarto e eu que chamava todo mundo para vir para o meu quarto, porque eu queria que aquilo fosse marcante para eles, sabe? De maneira que eles entendessem que foi positivo. Porque senão, a gente ia ali jogar de uma maneira profissional, imagina retornar de lá com o ouro no peito, campeão brasileiro. Que ótimo. E aí, como foi? Ah, graças a Deus, vou chegar em casa, não aguento mais. Para mim, seria a maior derrota. Então, meu cuidado ali era a todo momento que eles se divertissem. Tanto é que a minha fala na final é sobre isso. A minha fala na final é dizer assim, vocês precisam se divertir. Aí eu digo para eles, isso aqui é uma festa, vocês já chegaram na festa. Agora, gente, arruma o cabelo e vai dançar, vai brincar, vai fazer o que vocês fazem na festa. Né? Então, para mim é o que marca assim, esse título é o que eu penso sobre categorias de base. Legal. Leonardo, a gente está chegando ao fim dessa live aqui e a gente tem um quadro aqui no Futático 10. E aí o Gui vai apresentar para você, né, Gui? Fala aí para ele aí. Opa. Então, professor, nosso quadro a gente pede para cada convidado, né, tá montando a sua seleção dos jogadores em atividade no futsal profissional, só do Brasil e do melhor técnico, na opinião deles. Aí no final de cada mês a gente vai estar soltando a seleção de todos os jogadores selecionados aí. Os 5 melhores que tu pode estar fora, os 5 melhores brasileiros. Caraca, brother. Essa é a pergunta mais tranquila. Vamos lá. Goleiro, Guita. Esse é mais fácil. Sou fã. Boa. Fixo. Eu vou dar uma inventada para poder colocar 2 jogadores que eu gosto. Eu vou colocar o Gadeira de fixo. Tá bom? Pode ser? Posso dar uma burlada? Pode. Assim? O Peri do Minas fez isso, viu, Léo? Quem? O Peri do Minas fez isso também. Então tá bom. Você ele pode ter, então não tem problema. Eu vou colocar... E pior que... Sabe qual é o pior, cara? Eu vou colocar só jogador do Brasil, cara. Vou dar uma moral pra nós, cara. Vou dar uma moral Fica à vontade, fica à vontade. Tá, vamos colocar um só, para não falar que eu tô sendo injusto. Mas vamos lá. Gadeia, Leandro Lino, Ricardinho, Ferrão. Boa. E o técnico? André dos Santos Bier. Boa. Grande Bier. Tá no clube, né? Tá em casa. Pô, cara, e eu vou falar para você, isso pode até parecer um puxar-saquismo, mas é assim, quando você tem ali o contato com o cara, que você vê se o cara é bom.
É o que eu estou dizendo para vocês. Vão ver um jogo, eu já tive esse ponto. Hoje eu aprendi. Mas eu vou ver um jogo do Vitor, eu vejo o time dele e falo, nossa, que treinador lixo. Mas não é, às vezes foi um momento que o time dele jogou mal, não apresentou o que foi treinado. Você acompanhar o trabalho do cara, você pode falar. Você conviveu com ele, aí você pode dar a sua opinião. Falar, não, falta aqui, falta ali, na minha opinião. O Biel, para mim, ele é hoje o principal treinador, porque eu conheço o trabalho dele como gestor e principalmente como conteúdo, né? Não é à toa que, mediante a tantos feras e referências que passaram no Corinthians, ele é o cara que ganha a Liga Nacional, porque ele tem mérito demais por isso. Por mim, por isso, André dos Santos Biel aí. Fera. Legal. Vamos para as considerações finais, então? Vamos lá, Diego. Manda agradecimento aí pro Leonardo. Leonardo, muito obrigado por nos ter dado a honra dessa entrevista aí. Muito obrigado por ter aceito o convite. O canal vai estar sempre de portas abertas. Só vou abrir um parêntese. O Campeonato Sub-9 aí, o Corinthians jogava com uma música. Meu Deus, que equipe aquela Sub-9, viu? Fora que o Fluminense também é reconhecido também muito nas categorias de base. Foi uma baita final. Acredito que eu assisti um pedaço da final, não consegui assistir tudo. Mas eu assisti a parte que você jogou bem, viu? Você evitou. Poxa, que bom, cara. Por isso que eu acho que eu lembro, então. Poxa, que bom que você ficou com essa memória. Mais uma vez, muito obrigado. O canal vai estar sempre de portas abertas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado aí. Brunão? Obrigado. Professor, novamente aí, obrigado por ter aceito o convite. Foi uma honra aí, um prazer estar falando com você aí. Na verdade, não foi nem um jogo de pergunta, foi uma aula que você deu aqui pra gente hoje aqui. Muito obrigado mesmo. E até a próxima. Se Deus quiser, a gente pode marcar mais uma aí mais pra frente. Vitor? Quero agradecer, Leonardo, por ter aceitado o meu convite, o nosso convite, né? Pude entrar em contato com você e de cara já aceitou. Parabenizar o seu trabalho, que eu pude acompanhar no início do ano. Ministrar 35 alunos assim, né? Não é fácil, né? Não é para qualquer um. E você ministrou tão bem. Desejar boa sorte para você. Não sei como é que vai ser esse ano, né? Competições e tudo mais, mas desejar boa sorte para a vida. E, como o Diego falou, o canal vai estar sempre de portas abertas. Eu acho que falar de futsal, se a gente quer que cresça uma modalidade, a gente tem que falar mais, tem que criar mais conteúdos desse. E você, como o Bruno falou, você deu uma aula para a gente. Então, agradecer, de verdade. Muito obrigado. Fala aí, Guilherme. Só agradecer, professor, por ter participado com a gente aí. Como meus companheiros disseram aí, foi uma aula, né? Esse bate-papo esportivo nosso aqui. Acredito que muita gente aprendeu aqui. Acredito que todos que vão assistir também vão aprender. Desejo muito sucesso aí na carreira aí como treinador. Acredito que essa sua ideia de formar e vencer, caminhar junto aí, acho que é uma ideia bacana, uma filosofia que eu não sabia muito como funcionava dentro de um time grande. E muito sucesso aí, e as portas do canal sempre vai estar abertas aí para você, para a gente estar fazendo uns novos conteúdos de novo aí. Valeu, um abraço. Obrigado, Leonardo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E o canal vai estar sempre aberto aí. Obrigado pela aula. E outra coisa, eu queria só que você deixasse suas redes sociais aí, para as pessoas te seguir, para as pessoas te conhecer seu trabalho. Legal. Eu quero agradecer, obrigado pelas palavras aí. Volto a parabenizá-los, como eu disse no início, pela iniciativa. A partir do momento que você dispõe o seu tempo, né, que você dispõe do seu conhecimento para vir aqui e levar conteúdo às pessoas, isso é muito, na minha opinião, plausível. Então, fiquem aí realmente com a minha gratidão em nome do esporte, da modalidade, principalmente do desenvolvimento do humano, que é o que eu acredito. Uma vez eu aprendi assim que se você tem uma caneta, eu tenho uma caneta, a gente troca, cada um fica com uma caneta. Agora, se você tem uma informação, eu tenho uma informação e a gente troca, cada um sai da conversa com duas informações. Então, acho que a informação é para isso, conhecimento é para ser passado. Espero, de alguma maneira, ter agregado a vocês, a quem vai nos assistir também. As minhas redes sociais, meu Facebook é Leonardo Afonso, né, como meu nome.
No meu Instagram também você encontra por Leonardo Afonso, mas também ele está como Léo Faustão, né, que é um apelido que eu disse no início, né? Léo Faustão é o meu apelido. E o que precisar, estou disposto. Quando quiserem marcar, quando a gente quiser bater um bate-papo aí, já deixo a vocês o meu convite. A gente tem vários grupos aí que a gente monta Zoom e fala sobre futsal, fala sobre treinamento, discute. Discutir é a melhor parte. Então, estão todos convidados também. Obrigado, Léo. E só para deixar uma dica aí, segue a gente no canal aí. Segue não, se inscreve no canal, né? Deixa seu like aí. E Em depois breve vai segue ter a gente. sorteio aí, né? E eu ia falar do sorteio também. A gente vai ter o sorteio, né, Diego? Quer falar um pouquinho do sorteio? Isso, Diego? sorteio aí. Acompanhem, sigam nossa página lá no Instagram, que lá tem mais informações sobre a foto, sobre as regras que tem o sorteio. Beleza? Valeu, obrigado, hein? Até mais.